De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 4h20. Vamos a Brasília. O assunto é o indiciamento dos integrantes da ABIN Paralela. Quem fazia parte, quem sabia e fez uso das informações. Márcio Rocha conosco. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente teve hoje, o indiciamento pela Polícia Federal de algumas pessoas, aqui em Brasília, e a gente, naquele caso que trata da Agência Brasileira de Inteligência Paralela, a ABIN Paralela, então a gente fica agora na expectativa da Procuradoria-Geral da República, da análise da PGR sobre esse conteúdo do inquérito que trata dessa ABIN Paralela, depois que a gente teve essas investigações concluídas pela Polícia Federal. Como eu disse, 35 pessoas tiveram o indiciamento pedido pela Polícia Federal e agora a PGR vai definir se aceita a denúncia ou não. Entre essas pessoas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que comandou a Agência Brasileira de Inteligência no governo anterior. Apesar disso, ainda não tem um prazo para essa manifestação da PGR, que, como eu disse, pode oferecer denúncia contra os indiciados, devolver o caso para a Polícia Federal fazer novas diligências, coletar novas provas ou arquivar a denúncia se entender que não houve crime, se entender que não houve crime ainda em relação a esse caso. De acordo com as investigações, policiais, servidores e funcionários da ABIN formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas invadindo aí celulares e computadores durante o governo do ex-presidente. Entre os alvos da espionagem estavam autoridades do Poder Judiciário, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, como é o caso do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador Renan Calheiros. Segundo a Polícia Federal, os investigados usaram um sistema de geolocalização desenvolvido pelo governo de Israel para realizar a espionagem ilegal, sendo que a ferramenta teria rastreado até 10 mil celulares por ano nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. Além disso, entre os indiciados, a gente tem também a confirmação que os integrantes da atual cúpula da ABIN também foram indiciados, como o atual diretor-geral da instituição, Luiz Fernando Corrêa. E isso acabou gerando uma manifestação dos servidores da ABIN, porque a União dos Profissionais de Inteligência de Estado manifestou indignação, segundo eles, devido à permanência no comando da ABIN de pessoas acusadas de obstrução de justiça, mesmo após o encerramento desse inquérito da Polícia Federal, e que o próprio diretor afastou servidores que estavam apenas citados nas investigações. Então, eles pedem, pela mesma lógica, ele não pode continuar nesse cargo, sendo que ele pode seguir incorrendo nesses crimes alegados nesses inquéritos. A gente segue acompanhando, daqui a pouco traz mais novidades para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado pelas informações. Essa foi a notícia nacional mais importante da parte da manhã. E ainda veio depois, na sequência, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que não diz respeito exatamente, é que alguns dos indiciados, no caso da BIM, como é o caso do Ramagem, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, estão envolvidos, claro, no inquérito maior da tentativa de golpe. E o ministro Alexandre de Moraes considerou impertinente e rejeitou a anulação da delação do Mauro Cid, mas autorizou a realização de acariações entre Braga Neto e o tenente-coronel e também o ex-comandante do Exército Freire Gomes com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Primeiro a questão da ABIN, Zaidan, o indiciamento desses citados aí pelo Márcio. Ou seja, há indícios. E aí toda aquela tramitação, né? A PGR considera o que está no inquérito para ver se fará a denúncia. Se ela fizer a denúncia, aí cabe ao Supremo concordar ou não concordar, acatar ou não acatar a denúncia. Se concorda, se acata, aí os denunciados viram réus. Eles ainda nem são denunciados, são indiciados. E é muito sério, Ronald, porque estamos falando de um órgão do Estado. E a partir do momento que algo que é do Estado, não é de um governo de plantão, passa a servir criminosamente para um governo de plantão, isso é ainda mais sério, porque não se trata da utilização de algo fora do Estado, mas do próprio Estado, para
atacar o Estado. Você ataca o Estado por dentro. E com espionagens de telefones, de computadores, etc. Então é muito sério. O que a polícia diz é, olha, o inquérito mostra que há indícios de crime. E aí a PGR vai fazer a sua própria avaliação, suas próprias investigações e dirá se concorda ou não, para então apresentar uma denúncia. E com relação à cariação, já entre aqueles que são réus, no caso daqueles 5 crimes apontados dentro de uma mesma ação, a cariação é importante, porque há contradições elementares entre Braga Neto e Mauro Cid, começando pela grana. Não, entregou o dinheiro, estava ali, né, no negócio de vinho e tal. Não entreguei nada, nunca entreguei dinheiro para esse cara e tal. Tem de haver a cariação. A cariação aponta quem fala a verdade? Não. Mas é mais difícil você sustentar uma versão diante do outro que tem a versão oposta, né? Então, por isso, a cariação pode ser importante, pode levar ou uma confissão ou a uma conclusão de quem está dizendo as coisas de maneira verossímeis, né? Dizendo de maneira verossímil aquilo que aconteceu, de maneira verossímil qual é a narrativa dos fatos, a sequência dos fatos, a cronologia dos fatos. Então, se é verossímil a versão do Mauro Cid ou se é verossímil a versão do Braga Neto. Não dá para ir além disso, né? Você não tem ali uma máquina que apontará, este está dizendo a verdade. O julgamento salomônico depende da sabedoria de Salomão. Então, isso não vai acontecer. Mas você pode ou levar alguém a abrir, diante de contradições incontornáveis, abrir a verdade, falar a verdade, confessar, ou então você vai concluir qual deles fez o relato que é mais crível, né? Que é verossímil, que está mais próximo da cronologia dos fatos, dos acontecimentos. Mas há contradições frontais ali entre Braga Neto e Mauro Cid. É importante a cariação para isso. O Alexandre de Moraes também autorizou outros pedidos dos réus. Ele atendeu à defesa do ex-comandante Almir Garnier e determinou que a Marinha informe em 48 horas a data em que foi expedida a ordem para uma operação naval ocorrida em 2021 e também 48 horas para o Google informar quando teria sido inserida em domínio público na internet a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal com Anderson Torres. E tem também que haver a resposta, né, Zaidan? Porque na semana passada já havia sido pedido para que a empresa Meta e aquelas que dominam as redes sociais pelas quais Mauro Cid teria conversado com um dos advogados ou com um dos réus do inquérito todo, não do núcleo crucial, mas teria conversado, que também era para aquele perfil Gabriela.720 lá, e que teria sido utilizado pelo Mauro Cid para conversar com alguém e que ele teria enviado uma foto para mostrar que ele estava lá. Essa revelação ainda não aconteceu, pelo menos não se tornou pública ainda. As redes acho que estão devendo isso aí pro Alexandre de Moraes, porque é importantíssimo saber como é que surgiu aquele troço todo divulgado na semana passada, que foi inclusive capa da revista Veja, né, Zaidan? Pois é. É importante e não é difícil. Não é difícil conseguir essas respostas e entregá-las. Afinal de contas, quem abriu aquela conta, que equipamento foi utilizado. Se foi um celular, se foi um computador de mesa, não importa, né? Computador, e é rastreável. Então, não há dificuldade. É bom lembrar também, Ronald, que tudo que foi dito até agora, obviamente, como dissemos aqui semana passada, obviamente isso não levaria à anulação da colaboração do Mauro Cid. Se, porém, as coisas forem sendo acrescentadas, novas revelações, mentiras, etc. Se a colaboração ficar prejudicada, é bom lembrar o seguinte: ainda que a colaboração seja anulada, aquilo que foi apurado em razão da colaboração, a partir do que foi dito pelo Mauro Cid, isso não desaparece. As provas continuam lá. Para os outros réus, não fará a menor diferença. Eles estão pedindo, os advogados do Bolsonaro, para que
a delação seja anulada, não mudará nada, a não ser para o Mauro Cid, se ele perder os termos do acordo. O prêmio pela colaboração vai desaparecer se a colaboração for anulada, é óbvio, né? E aí ele se torna um réu como os outros e com um tempo de prisão que pode ser, se condenado, que pode ser elevadíssimo. Então, para o Mauro Cid, faz muita diferença. Para os outros réus, nada. Porque ainda que a colaboração seja anulada, as provas obtidas não desaparecerão. Elas continuarão no processo.